Nós oramos para que seu nome sempre esteja alto nesse lugar e que o seu nome seja alto nas nossas vidas, nas nossas casas, no dia a dia. E que nós sempre estamos lembrados que Cristo é primeiro, vem primeiro. Em todas as nossas vidas, nós chamamos e levantamos seu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler a palavra. Se você não conseguir ficar levantado, você pode se sentar, mas vamos ler 1 Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre de verdadeira fé aos gentes. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adorando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tem sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Eu oro que você use isso nas nossas vidas. Eu oro que você deixe a palavra falar com nós outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Umas semanas atrás, o que Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Ele era um jovem pastor, provavelmente nos 30 anos, e ele estava em uma igreja dada pelo Paulo, e ele estava pensando sair da igreja, porque era um ambiente difícil e era a maior cidade e que deuses eram adorados e tinha templos de Diana e pessoas eram salvadas e várias coisas estavam acontecendo na igreja, mas até as pessoas e tinha idolatração e coisas demônicas
fora da igreja, na cidade, mas tinham professores falsos que estavam entrando nas igrejas e estavam tentando levar as pessoas ao caminho errado. E estava tão dividido e tão doloroso que Timóteo estava cansado. E ele tinha que lidar com professores falsos. E quando entramos no segundo capítulo, ele escreve para o filho, um filho de fé, um filho que ele ensinava. E no segundo capítulo ele fala: então as súplicas são coisas que você está pedindo para Deus, coisas que você pede a Deus. E tem as intercessões, quando você ora para outra pessoa, você tem preocupação. Intercessões são coisas que um irmão ou uma irmã, os filhos ou os pais estão passando por isso. Você está intercedendo. Você está pedindo a Deus por outra pessoa. Você tem a outra pessoa como alguém? Ou você é uma pessoa que outra pessoa pede por você? Talvez seja problema de saúde ou problema de mentalmente ou por um trabalho. Você está tendo problema para orar, mas talvez você está tendo dificuldade com isso. Então, ele fala sobre súplicas, orações, e essas orações podem ser sobre que vêm do seu coração, ou são orações que você lê, ou são da Bíblia. Também fala de ação de graças, que podem ser por todas as pessoas. Somos pessoas gratas e temos somente um dia para isso, mas como crentes temos que ser assim todos os dias, temos que ser gratos todos os dias. Você tem que lembrar todas as coisas que você orou e agradecer o que Deus faz por nós. E mesmo as coisas mais básicas, coisas pequenas, você sempre tem que ser grato. Essa manhã eu comi um bagel. Alguém sorriu para mim. Obrigada a Deus que esse é um lugar tão seguro. Você tem que agradecer a Jesus por tudo isso. Nós temos que parar, pensar e agradecer a Jesus por tudo. Eu quero que você faça essas orações, súplicas, intercessões, ações de graças pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Então, estamos falando sobre o governo, sobre o Estado Nacional. Eu até pensei essa semana a maneira mais básica do governo. Em vez de ser amargo sobre essas coisas, temos que pensar e orar por eles, interceder por eles. Nós provavelmente não entendemos os trabalhos deles, mas temos que orar por eles. E aqui fala sobre os que têm autoridade. Talvez seja uma pessoa simples como meu chefe ou o chefe do chefe. Como que alguém que recebe esse tanto de dinheiro e está irritado? Mas você tem que respeitar pessoas com autoridade. Quando eu leio isso
nós não podemos perder quando fala, ore por todas as pessoas. Tem tantas pessoas que estão ao nosso ambiente, estão ao redor de nós. E você tem que orar pelas pessoas. E também as orações mudas das pessoas. Ele fala orar por bênçãos para ajudar as pessoas. E ele nos dá razão para orar por todas as pessoas. E você vai se achar em um lugar que você pensa que é difícil de orar por pessoas. Que há pessoas no seu passado que eu tenho dificuldade de orar por essas pessoas. E quando eu faço isso, é tipo... eu quase não consegui orar por essas pessoas. Então, peço perdão para Jesus. Então, ele fala que a razão por que temos que fazer isso... E ele está escrevendo a Timóteo como fazer a vida como uma igreja ao meio de uma geração corrupta e difícil e que tem pessoas que estão tendo dificuldade e tem falsos professores. E como vamos estar orando? E por que oraríamos por essas pessoas? Então ele fala para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. E sempre escutamos sobre viver uma vida tranquila e pacífica. E escuta, quando meu chefe não tem meu nome na lista dele de bater, é um dia bom. Quando você não está... E quando você vive em uma vida tranquila com todos, com uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Qual é a nossa apresentação? Como a nossa resposta? Como podemos responder com amor e carinho, de um jeito proprietário? A maioria de nós temos momentos difíceis. A única coisa que você tem que fazer é parar e orar. E a maioria de nós não entramos nesse modo. Então ele fala para Timóteo, que está nesse lugar difícil. Ele fala: eu quero que você escute. Ele quer que Deus, ele diz que Deus quer. E o jeito que nós nos apresentamos com raiva ou então com alegria causa pessoas a pensar e ver que diferença. Vocês são embaixadores para Deus. Ele está trabalhando com você e Ele quer que todos venham ao conhecimento do nosso Salvador, a verdade. E há só um mediador entre homem e Deus, que é Deus.
Escute isso. Como chegamos a Deus? Meu senso é que quando vemos Paulo falando com Timóteo nesse mundo religioso que ele estava vivendo, que ele estava indo na igreja e haviam pessoas que estavam falando que há outros caminhos para chegar a Deus que não seja Jesus. E eles talvez estavam falando, eles estavam adorando outros deuses e eles idolatravam outras coisas. E a palavra chama esses deuses, esses ídolos demônicos. E há só um mediador, que é Deus. Nós não oramos a uma imagem, não oramos para uma pessoa, não vemos um pássaro e falamos que é o nosso amado que está voltando a nós. Nós não seguramos as coisas dos nossos amados e se oramos para essa coisa, nós nem oramos a mãe de Jesus, ela não é a nossa mediadora. E há só um mediador, é Jesus Cristo. Você não vai a uma pessoa que você confessa os seus pecados. Você vai a Deus. Ele foi o que se entregou. E é por isso. Há só um Deus e há só um Salvador, Jesus. E vamos para Ele para chegar a Deus. E se você nunca fez essa decisão, essa é uma mensagem que fazemos toda semana e que é que chegar a Deus só por Jesus. Você é um pecador, eu sou um pecador. O pecado veio para o mundo pela Eva e Adão. Nós não podemos nos salvar. Só Deus pode nos salvar. E Deus trouxe a Jesus ao mundo para nos salvar. Mesmo assim, nós colocamos ele na cruz e ele pediu pelo perdão por nós. Ele falou. E ele levou todos os pecados para todos, para sempre. Ele saiu vivo e ele ganhou da morte e do pecado. A palavra fala que nós oramos para que todos conheçam a palavra de Jesus. E temos igrejas em Senegal. Nós construímos essas igrejas e também construímos em México uma missionária e treinamos pessoas e no Natal vários de vocês deram dinheiro e com esse dinheiro nós construímos com trabalho missionário. E essa semana eu escutei que essas pessoas
Tem pessoas que estão trabalhando com essa missão, e nessas montanhas aí na foto são as pessoas que não sabem do gospel, e nós queremos que essas pessoas venham a Jesus e vamos falar sobre o gospel para eles. E eu tenho esperança que nós vamos construir igrejas nessas montanhas, e o que começamos aqui anos atrás vai continuar nessa localização. E eu quero mencionar isso, que no próximo domingo nós vamos ter uma informação. Em janeiro vamos fazer um trabalho missionário e amaríamos que famílias venham com nós. Nós vamos falar sobre essa viagem semana que vem. E se você está interessado nesse trabalho missionário, venha à reunião semana que vem, 11h45. E Deus está movendo. Ele está movendo no mundo. E a nossa responsabilidade é ser parte disso. Nós podemos fazer mais coisas juntas do que sozinhos. E o que Paulo fala para Timóteo é que devemos orar, devemos fazer súplicas à autoridade para que tenhamos uma vida calma. E eu quero orar pelos líderes. Senhor Jesus, eu trago a você aqueles que estão com autoridade, o nosso presidente Trump, o nosso vice-presidente J.D. Vance. Eu quero orar pelo trabalho deles, para que você faça que eles escutem a você e que eles peçam ajuda a você na situação difícil que eles estão passando. Eu não posso nem imaginar como isso deve ser difícil. Eu quero que você proteja eles. E quando eles vão pro memória do Charlie, eu quero que você trabalhe com eles. E que o pastor que vai orar lá, que isso chegue a várias pessoas. Eu oro para que no mundo inteiro, que o gospel seja poderoso e que chegue às pessoas, autoridades. Eu quero orar pela nossa representação. Também quero orar para as pessoas que fazem as leis. Eu quero que você dê conhecimento para eles. Eu oro que essas leis tenham a ver com sua palavra. Eu oro por todas as pessoas, que você abençoe elas. E eu sei que nós vivemos em várias cidades aqui, as pessoas que estão aqui. Eu quero que as pessoas de diferentes cidades saibam sobre a sua palavra. Eu oro para que todos os líderes e que a nossa comunidade tenha paz. E eu oro pelas pessoas que estão aqui agora, para aqueles que querem o chefe, aqueles que querem ter um trabalho. Eu oro pelas pessoas que estão preocupadas com seus chefes, que estão preocupados, aqueles que têm chefes difíceis, aqueles que nós pedimos para que nós vivamos uma vida pacífica e com paz e com conforto,
porque nós somos pessoas que oramos para aqueles que estão com autoridade ao nosso redor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar de outra coisa que é muito importante. Versos 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A próxima semana nós vamos falar sobre o resto dessa passagem que fala sobre as mulheres. Mas quando ele fala como nós devemos viver como uma igreja junta, ele fala sobre o que acabamos de falar. Orar para a autoridade, para as pessoas ao nosso redor. Ele também fala sobre os homens. Aqui é as coisas que você vai ter dificuldade. E ele fala para as mulheres também. Nós vamos falar sobre os homens essa semana. Semana que vem vamos falar sobre as mulheres. E ele sabe que homens têm dificuldade com ira e discussões. E que homens respondem com muita força e com ira. E para aqueles que vocês experienciam isso, eu sei que isso traz talvez dor. E fala que homens orem em todo lugar levantando mãos santas. E a maioria das vezes nós oramos e perguntamos, você pode abaixar sua cabeça? E abaixar a cabeça só é falada na palavra 4 vezes. Mas quando falamos levantar as mãos, está mencionado na palavra 14 vezes, ou 17. E às vezes nós fazemos isso quando estamos orando para uma criança, uma nova criança, ou então quando é um novo pastor, nós pedimos para você levantar as mãos, mas os cristãos eu vou pedir para você olhar para suas mãos. Eu quero que você estude ela por um momento. E essa semana eu fiquei olhando para minha mão toda hora e elas estão ficando velhas. Então, nossas mãos são pessoais e não há muitas coisas que você pode fazer sem elas. Elas são parte das nossas vidas dia a dia. Se você olha para suas unhas, alguns homens têm oleosidade nelas. Ou então algumas delas falam o que você faz na sua vida. E algumas pessoas têm as unhas limpas. Você pode saber muito sobre as pessoas quando você olha para as mãos delas. Nossas mãos são poderosas a fazer sinais para as pessoas. Eu vi alguém
vindo hoje de manhã. E eu estava falando com alguém essa manhã, fazendo essas coisas. Olhe para as mãos. Elas significam muitas coisas. Quando meus filhos eram pequenos, eles faziam esse gesto. Eles brincavam com minhas mãos e com o meu anel. E ela apontava para os calos e ela ficava triste quando via os calos nas minhas mãos. As nossas mãos significam muito. Elas representam muitas coisas nas nossas vidas e nos deixa E quando levantamos mãos santas, nós estamos falando uma coisa para Deus. Deus, eu dou para você essa dor, aquele peso. Deus, eu preciso de você. E nós estamos levantando as mãos santas. Nós oramos com o time de louvor. E eu estava abrindo o olho enquanto eles oravam. E você não deveria fazer isso, mas eu olhei e eu estava segurando um copo de café. E isso estava mandando uma mensagem bem diferente do que o espaço em que eu estava. E é uma coisa poderosa quando levantamos nossas mãos a Deus. Quando nós louvamos, quando nós cantamos o que acreditamos para Deus. Nós levantamos a nossa mão à cruz quando nós confessamos e quando oramos. Nós oramos para outras pessoas. Nós levantamos a nossa mão. Veja como é poderosa. Agradecendo a Deus. Eu sou tão grato por todos que estão crescendo e todos que estão falando que querem lidar espiritualmente em casa. E alguns de vocês falam alguns falam que não sabem o que fazer e há outras pessoas que sabem mais. Eu quero encorajar vocês. Esse é um lugar fácil para começar. Não espere para orar para sua esposa. Por isso que Deus nos chama para orar. Ore pela sua namorada. Construi essa relação com orações. Se levantamos nossas mãos santas, não com raiva ou ira, mas com mãos santas, nós podemos lidar relações com santidade. Deus é o nosso Pai e você pode levantar suas mãos e falar: Pai, Deus, eu preciso de você.
Homens, nós devemos levantar nossas mãos a Deus. Nós devemos orar sobre nossa família, orar pelos nossos. E eu estava pensando numa conversa que eu tive essa semana, que trabalho numa empresa, e alguém veio e perguntou para mim: você é um pastor? E eu estava surpreso. Eu senso toda vez que você ora, homens, você lida um time de pessoas, alguns tem empresas, então você tem a oportunidade de levantar as mãos santas. Você tem a oportunidade para orar pessoas. Eu vou ler 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vigiai, permanecei firmes na fé. Age como homens. Homens. Como isso parece? Eu vou atirar uma coisa. Eu não acho que é isso que ele tá falando. Ele deve estar falando. Eu vou ler o que ele fala. Age como homens, sede fortes, que tudo o que você faz seja feito com amor. Eu quero encorajar os homens. Levantem as mãos agora, por favor. Você seria... Vamos praticar agora. Levantar as mãos. Minha oração é que nós agimos como homens. Que nós levantamos as mãos santas como uma igreja.